Então tô iniciando a nossa gravação agora, tá bom? Aí eu vou compartilhar minha tela. A gente falou na aula passada sobre eu estava falando o quanto eu estava olha, sabe quando a gente está falando as coisas, assim, abrindo o coração, e aí o cisco vai e cai? Sabe? Foi exatamente isso. Eu estava, assim, numa inspiração, falando o quanto eu sou apaixonada pelos cloroplastos, e aí o cisco vai e derruba minha fala. Eu quase mandei mensagem pra lá. Você não se corta a inspiração dos outros assim não. Né, meu sonho é ter um papel de parede desse, eu estava falando isso. Eu achava a coisa mais bonita do mundo, né. E o mais bacana é que essas bolinhas verdes que vocês estão vendo, elas se movimentam. Por que que elas será se elas se movimentam? Não culpe o robô? Nossa, Samuel, olha a lapada que Samuel me dá. Olha, turma, vê se essa frase que Samuel escreveu aí não é para professor entrar em depressão. Professor entra em depressão com a frase dessa, Samuel. Olha, olha, reprovar. Menos 4 pontos no podcast. É isso aí. Mas eu não sou vingativa, Samuel, tá? É. Deixa ele. Espanta não, Renan. Espanta não. Fiquei aqui, ó, tá? Já não chega o cisco derrubar minha fala, minha inspiração dos cloroplastos, aí vem Samuel e me manda uma dessa. Pode ficar tranquila, Camille, que eu vou te excluir dessa. Isso aí, toda do cisco. Cruz e Samuel, por que essa revolta? Tacar fogo na escola? Como assim? Ô Samuel, a gente vai ter que bater um papo aí, ó. Tá com muita energia reprimida. Isso, Camille. Comprar um caderno assim, né, um negócio, fazer uma sala com essa parede aí. Não, deixa ele. Eu vou botar ele na terapia aqui, eu vou bo ele e eu aqui vamos trocar umas ideias, fazer terapia aqui. Ai, gente, mas não é fácil não. Aí que a gente tem que construir mais escolas ainda, Samuca. Não é tacar fogo na nossa escola não, é construir mais. Amores, e, cara, se não fosse por esses cloroplastos, a gente não estava vivo. Então se liga na ideia, a maior parte do carboidrato, né, do carbono, na verdade, que, vai construir os hidratos de carbono, que são os carboidratos, vem daí, ó, dessa imagem que a gente está vendo. Graças aos cloroplastos das algas, né, e das plantas, na produção da fotossíntese, na síntese, né, que utiliza a luz, na produção da glicose, é que a gente tem comida. Então a planta só existe por causa, né, desse processo, que ela é autótrofa, né, então por isso, assim, o meu encantamento, além de eu achar bonitinho pra caramba, né, mas também tá no significado, sacou? É o significado dessa imagem, que ela traz pra gente, tá? Se não fosse pela fotossíntese, a vida não, existiria, né. Na verdade, as primeiras formas de vida não eram fotossintéticas, né, não eram aeróbicas. Mas você vê que cada ser vivo no planeta, ele tem uma função, sabe, e não é sozinho, não é uma coisa isolada. Eu queria que você pensasse que você também tem uma função no mundo, e por mais que você seja parte de uma espécie, mas você como um ser dotado de inteligência, de capacidade, de transformar o meio, você consegue fazer muita coisa, sabe, e você não está sozinho. Estamos separados, né, não fisicamente hoje, né, por causa dessa situação, mas às vezes você fala assim: "Cara,
a minha tribo não está aqui. Eu não encontro ninguém que pense igual a mim, nessas ideias de querer, construir, de melhorar, de crescer, mas, há pessoas que pensam igual a você em alguma parte do mundo, mas cada um está separado, porque cada um é peça fundamental nesse grande quebra-cabeça, né, que inclusive eu acredito ir além das nossas capacidades cognitivas e entender esse processo. Então se você se acha aí, né, o cocô do cavalo do bandido, isolado, triste no mundo, angustiado, ou porque está tendo que estudar demais, está tendo que fazer trabalho demais, não fica assim não, porque pensa no propósito da sua vida. Por que você está aqui, né? Tem um significado isso. A vegetação, ela tem um significado, ela precisa estar aqui. Você vê que olha como ela é importante pra nossa vida. A gente olha para uma árvore e a gente não tem às vezes a ideia do quanto ela é importante pra nossa vida. Pra nossa vida e o resto da vida do planeta, tá. Ela também não é sozinha. Se você olha uma árvore igual essa da imagem que a gente está olhando, em volta dela, você tem inúmeros seres vivos vivendo ali. Você tem bactéria, fungos, né? Existe um movimento de líquidos nessas células, das células das árvores, né? Da vegetação, igual a gente está vendo aí agora. Esse processo é o transporte de nutrientes. E aí traz essa analogia, vamos fazer uma analogia e trazer para a gente. O que que movimenta na gente também? O que que movimenta desse jeito na gente? Estão me ouvindo? Isso aí, Samuel, sangue. E aí, as setas, ela tá indicando, ela tem que ser as setas são diferentes, de diferentes cores. Por que que ela tá, indicando, cores diferentes, né? Tem uma seta azul clara que tá subindo e a outra, mais escura, verdinha, né, que tá descendo. O que é isso? São o que é, gente? Foi uma pergunta. Seiva bruta e seiva elaborada. Isso aí. Então são líquidos, são as seivas necessárias. Do mesmo jeito que a gente tem sangue arterial e sangue venoso, e que eles têm composições diferentes, o vegetal, ele tem seivas diferentes, né. Então, quem que leva a seiva bruta? Qual é o nome do vaso condutor? Isso aí, só lembrar da musiquinha, né. "E o Chilema leva, leva a seiva bruta, sais e muita água". Isso aí, Yasmin, Yasmin já mandou. Do Chilema leva, né. E por outro lado, a outra que está descendo seria o quê? O seria o uai gente, só tem Chilema? Não lembra da outra não? Isso aí, Bruneca. E o Floema. E o Floema leva glicose aos tecidos mais distantes, leva, né. Então quer dizer, é a glicose que a planta produziu na fotossíntese. Porque, ó, fica ligado, ela pega gás carbônico, igual você tá vendo aqui em cima, gás carbônico, vai pegar, água, né, a água que tá entrando aqui pelas raízes dela, em presença de luz solar, e vai converter elementos abióticos em o quê? Nutriente, que é a glicose, ok? E também o gás oxigênio. Lembre-se que planta é aeróbica, ela vai utilizar esse gás oxigênio que ela produziu, ok? E a glicose vai utilizar para viver, né? Afinal de contas, ela precisa de energia para sobreviver. E vai produzir as coisas que ela precisa de produzir. Então, a folha, os frutos, a raiz, né? Para ela viver, para ela existir. E a gente come a raiz? Come tronco, sim, caule, né? Folhas, flores, frutos, sim, comemos tudo dela. Ok? Sementes, ok? E é dessa forma que o carbono chega até nós. A gente vai ingerindo carbono. E quando a gente morre, o que que acontece com esse carbono? É isso aí, volta para a atmosfera. É possível testar isso?
Qual é o nome desse teste? Vê se vocês estão manjando das químicas. Não? Começa com carbono e termina com 14. Então, teste do carbono 14. Muito bem, vocês são fera, gente. É por isso que eu gosto dar aula pra vocês. Só tem gente esperta aqui. Responde tudo assim bonito. Teste de carbono 14, isso aí. Aonde que está a maior concentração de carbono no mundo? É isso aí. Mas tem outros testes também, tá, ô Samuel? A maior concentração de carbono está nos oceanos, mas na Amazônia também. Tem grande parte, né? Mas a maior parte está nos oceanos, até porque se você pensar, o tamanho da floresta amazônica comparada ao tamanho do oceano, você vê que o oceano é gigantesco, né? 3/4 da Terra é composta por oceano. E aí estão lá na forma de algas, né? As algas que produzem, fazem a fotossíntese, logo produzem bastante glicose. Nos dois, na floresta amazônica e nos oceanos. Beleza? Então tá bom. E aí, para terminar de ilustrar aqui, a planta depois ela faz evapotranspiração. Graças à evapotranspiração é que ocorre o movimento das seivas, tá bom? Mas lá na frente a gente vai falar um pouquinho, tá? E lembrando que, além da água, ela também precisa dos minerais, né? De nitrogênio, fósforo e potássio. Então, se a sua plantinha tá feia, tá com as pontas todas queimadas, se liga, porque isso é falta de nitrogênio ou fósforo ou potássio. Na maioria das vezes é nitrogênio, a ausência de nitrogênio. E aí você tem que equilibrar esses nutrientes no solo para que ela consiga ter os nutrientes necessários para sua sobrevivência. Tudo bem? De boa? E aí a gente vai para os grupos aqui das plantas, né? Das plantas, de todas as plantas terrestres. Planta queimada, sempre me disseram que era a causa do sol. Depende, tem planta que está dentro de casa e está queimada. E às vezes nem pega sol. Aí depende muito, tem que analisar. Então, se a plantinha está lá na sua varanda, ela está com as pontinhas todas queimadas, isso é falta de nitrogênio. Tem uma tabela que mostra quais são os nutrientes que ela perde, dependendo da característica da folha dela, tá? Mas de vez em quando é bom trocar a terrinha dela, botar um adubinho, né? Um esterco de galinha é ótimo para isso, ou esterco de boi também, porque é matéria orgânica para elas. Aí, chuchuzinhos, ó, tem as criptógamas e as fanerógamas, né, que são aqueles grupos. O que é criptógama? Criptógama, ela tem o órgão reprodutivo dela escondido numa cripta, lembra do Conde Drácula, né? E as fanerógamas, ela já tem o quê? Flores, né? Ela já tem, o órgão reprodutivo dela já é visível. Então, no caso aqui, são as sementes, né? E criptógama a gente tem aqui então a briófita e a pteridófita, são 4 grupos, tá? Briófita, pteridófita, gímeno e angiospermas. As briófitas, elas se diferenciam dos outros 3 porque são aquelas que não têm vasos condutores de seiva, a gente vai ver aí. Então são quem? São os musgos e as hepáticas. E as pteridófitas, em diante, são as vasculares, as que têm vasos condutores, vão ter xilema e floema. Exemplo aqui, samambaia e avenca, né, nas pteridófitas. As gimnospermas, tem o pinheiro do Paraná, que é a famosa araucária, e várias outras que a gente vai ver. E as angiospermas é a maior parte. Praticamente tudo que a gente come, 99,99% é angiosperma, ok? Então, para você entender a importância de estudar as angiospermas, tá? Aí aqui tem uma fotinha de cada uma delas. A primeira, então, ó, é o grupo das briófitas, né? A gente vai ver a parte reprodutiva delas. Essa segunda aqui é uma samambaia, que é um exemplar da pteridófita. Essa aqui, ó, eu amo elas. Eu acho elas super fofas. A gente vê quando a gente está subindo aqui para Pedra Azul, né? Ou quando você vai lá para Minas Gerais, aquele lugar bem frio, você vê essas araucárias. Lá no sul tem uma floresta que é só de araucária, né? É a floresta das araucárias que chama.
inclusive está ameaçada, né, pela retirada da madeira. E essas que a gente tanto ama, que são as que são fonte de comida pra gente, né, gente. Arroz, feijão, batata, o trigo, enfim, tudo praticamente tudo que a gente come é angiosperma, beleza? Aí a gente tem um outro grupo aqui, outro grupo, ó, uma organização para vocês entenderem como que se deu a evolução delas, né. Todas elas têm como ancestral as algas verdes, né, que são as carófitas, e aí deu origem às briófitas. As briófitas é o grupo mais primitivo de planta, tá. Em segundo, depois vem as pteridófitas, né, depois vem as gimnospermas e, por último, as angiospermas. Então, se a gente analisar, quem chegou por último no planeta? As angiospermas. E foram as que tiveram maior sucesso. E a gente vai ver depois, porque está ligado com a, a existência dela de não ter necessidade de reprodução por meio da água, né? Tudo bem até aí, gente? Vai dando ok pra mim, pra saber se tá tudo bem, que eu tô de olho aqui no relógio, exatamente porque me mandaram hashtag fica a dica, olha o relógio, né, mas deixa abaixo. Eh, e aí, a gente tem aqui então os vasos condutores, né, mostrando aí como que é a estrutura, depois a gente vai falar mais um pouquinho, ó, esses vasos condutores de seiva estão aqui embaixo, que é só uma formação, né, existem outras formações, mas na parte de baixo aqui, ó, na parte de baixo, ó, nessa parte aqui onde está a letra A, a gente tem um vaso condutor de seiva, aqui em volta a gente tem outro, tá, depois a gente vai ver mais disso. Então, esses vasos condutores são os que vão levar os nutrientes para o restante do vegetal. E aí, estruturalmente, a gente tem os estômatos, ó, aqui nessa primeira imagem eu tenho estômatos abertos, e aqui na segunda eu tenho estômatos fechados. Depois a gente vai ver como que ele abre, como que ele fecha. Ele abre, por exemplo, quando eu tenho assim, tá chovendo muito, né? Aquele temporal e tal. Vários dias, várias semanas aí, vários dias, na verdade, com chuva. Como é que o estômago das plantas estão? Abertos. Por quê? Já que tem excesso de água no solo, que elas podem fazer? Elas podem evapotranspirar numa facilidade, tá? Agora, a ausência de água, muito tempo de seca, como é que esses estômatos estão? Fechados, porque é um mecanismo que ela tem para não perder muita água. Eles não estão completamente fechados, porque graças a esse movimento de o estômago estar aberto, é que a seiva, gente, consegue movimentar no vegetal, tá bom? Então, e esse estômato, ele tá nas folhas, né, e ele é feito por 2 células, a gente chama de células guardas. Então, ele tá aberto, ele abre e ele fecha também. Mais adiante a gente vai ter mais detalhes sobre isso. A parte de reprodução, eu vou falar rapidamente, mas vai ter um capítulo que a gente vai falar só sobre reprodução, né. Aqui está mostrando então os musgos, né, que são as pteridófitas. Um exemplo, né, é o musgo. As hepáticas, olha aqui o formato delas, porque elas têm formato de fígado, né? Hepate vem de fígado. Então, hepática. Aqui olha o tamanhozinho delas, né? Elas são muito pequenininhas, são plantas que não atingem grande porte. Por quê? Elas não apresentam o quê? Que as briófitas não apresentam? Turma, vasos condutores de seiva. E como é que a seiva faz para passar? Ela passa de célula a célula, tá? Os nutrientes são passados de célula a célula. Na verdade, não tem nem que falar em seiva, né? E aí tá a imagem delas, né? Você vê que elas vivem mais em ambiente sombreado, ambiente mais úmido, porque elas são extremamente dependentes da água, tá? Então aqui, ó, numa mesma árvore a gente tem musgo, né, tem líquen, que é um casamento de alga e fungo, aqui embaixo tem samambaia, mas o que tá em verdinho aqui na parte de dentro seriam musgos. Falar nisso, essa ideia de ir para o Morro do Moreno no final de semana, eu verifiquei que tem um monte de líquen colorido, líquen, cor de ferrugem. Aí eu achei lindos, né, porque ali no Morro do Moreno quase não tinha líquens. Porque dá mais colorido, que os coloridos eles são bioindicadores da qualidade do ar. E a gente sabe que a poluição diminuiu
nesse período de isolamento social, né, gente. Então aqui, ó, uma pedrinha cheia de hepáticas, super fofas, os musgos são muito bacanas. E aí, o que que a gente tem aqui? A gente tem algumas características deles, tá. Então, foram os primeiros seres tudo bem, gente, tá me ouvindo? Tá ok pra mim, está tudo certo? Show, obrigada. Aí a gente então tem aqui, ó, as primeiras plantas a ocuparem o ambiente terrestre, tá, elas são considerados anfíbios das plantas, tá. No caso aí, nos animais seriam os anfíbios, o primeiro grupo de ser vivo de, vertebrado, né, a atingir o ambiente terrestre. Nesse caso aqui foram no reino Plantae, foram as, briófitas. Gente, briófita tem às vezes a gente pensa assim: "Ah, vai ter não vai ter briófita, ela só vive em ambiente sombreado e ambiente, úmido". Sim, elas preferem esse ambiente, mas é possível encontrar briófita no gelo. Por quê? Não exclusivamente no gelo, mas na região. Na Antártida, por exemplo, já foi encontrado briófitas em pedras, porque às vezes tem região vulcânica e as pedras ficam mais quentes e derretem a água, né? E já foi encontrado briófita nesse lugar, tá? Já caiu em prova isso. Já caiu em prova dizendo que na Antártida e no deserto poderiam ter briófita. E tem, tá? Então, lembra disso. É possível? É. No deserto, por exemplo, tem algumas rochas que têm essa capacidade de crescer os musgos, né? Dependendo da umidade, né? Que dependendo do período, tem umidade. Então já foi encontrado, tá bom? Elas são bem pequenininhas, né? Então, como eu disse, e por que elas são pequenininhas? Porque elas não têm vasos condutores de seiva, logo o limite delas, porque o transporte tem que ser feito, gente, de célula a célula, tá? Não apresentam flor, não apresentam semente e nem fruto. Elas não apresentam nem tubo polínico. Tubo polínico é aquela que as fanerógamas vão ter e que faz com que essas plantas não sejam dependentes da água. Nesse caso aqui, elas são dependentes da água, tá? E elas não possuem nenhuma dessas estruturas aqui, tá? Do mesmo jeito que elas não vão possuir raiz, caule, folha. Ah, Fernanda, mas aquilo que a gente está vendo de verdinho é o quê? A nomenclatura que muda, tá? Por mais que seja aquilo que você esteja vendo, para mim isso aí é uma raiz, para mim isso aí é um caule. Não. A nomenclatura muda, então cuidado, se vierem provas falando assim, briófita apresentam raiz, caule, folha, flor. Não, elas apresentam o quê? Rizóides. Ah, Fernanda, mas não aparece com raiz? Parece, mas não é, ok? Então, rizóide. Cauloide, aquilo que você entende por caule, e filóide, aquilo que você entende por folha, tá? Aí, rizóide pode aparecer também assim, ó, raiz rudimentar. O que que é rudimentar? Rudimentar é aquilo que é muito primitivo, tá? É aquilo que seria assim dos primórdios, é uma raiz lá dos primórdios? Pode ser. Se tiver escrito isso, você pode falar que é, você pode considerar que é, tá bom? Cauloide seria, ou então um caule primitivo, uma folha primitiva, pode ser assim, tá bom? Deixa eu ler o que que Camila escreveu aqui. Podem ser ricas em fósforo, armazenam como um bioma de fósforo dos responsáveis da fertilização. Amazônia. Mas a Amazônia, Camille, o solo dela não é fértil, não. Como relaciona isso com os tipos de plantas? Não é, o solo dela, inclusive, é bem pobre, né? Tanto que esses produtores acham que desmatando a Amazônia para poder
plantar, eles vão ter sucesso, não. Talvez como área só, né, mas, o solo é extremamente pobre. Na verdade, o Camille, assim, é mais uma questão geográfica, tá, que aí você precisaria de ter como explicação os tipos de rochas que existem no Brasil. No Brasil, a gente o solo todinho brasileiro é um solo pobre. Você vê que a gente tem que suplementar o solo, né, nem sei se é isso que fala, suplementar. Você tem que adicionar, fertilizante no solo. Mas é porque, assim, o bioma Amazônia, o tipo de vegetação é aquela de raiz tabular, né, não são raízes profundas. Então são as raízes tabulares, aí como a reciclagem de nutrientes lá é alta, pela planta, pelo bioma ser gigantesco, caem muitas folhas, frutos, né, então superficialmente elas conseguem tirar os nutrientes de boa. Agora lá no fundo não, o solo não é de boa qualidade. Poeira, tem que ver, eu não sei, assim, a porcentagem, tá, Marco? A porcentagem, assim, quantos por cento é arenoso, é argiloso, eu teria que dar uma pesquisada sobre isso. Mas, eu sei que o solo brasileiro todinho ele é pobre, ele é. Inclusive tem um maior risco, né, a preocupação dos, biólogos em relação à Amazônia, é o processo de desertificação. Que o Brasil já tem várias áreas em desertificação, principalmente por causa da ação do desmatamento, né, gente. Aí, na sequência, galera, eh, aí a gente tem aqui nesses vegetais, né, nas briófitas, a epiderme delas, a estrutura que reveste, né, a planta, tem uma fininha camada, né, impermeabilizante, tem estômatos também, tá? Elas são avasculares, então quer dizer, não apresentam vasos condutores de seiva, eh, e como que o vegetal passa, como que os nutrientes passam? Eles vão passar por osmose e difusão, de célula a célula, tá bom? Lembrando que não tem vasos condutores. A água, então, é absorvida pelo rizóide, né, aquilo que a gente chama que se entende como raiz, mas não é raiz, e é transportada, né, de célula a célula, por osmose e difusão. Não apresenta tecido de sustentação, que são os traqueídeos. Os traqueídeos que formam o xilema. Então, é um tecido cheio de lignina. Lignina é que vai dar a composição rígida para o tronco do vegetal. E nesse caso aqui, eles não têm isso, tá? Então, não tem traqueídeos, não tem lignina. A ausência de vasos condutores e dos tecidos de sustentação não permite que a planta seja, né, de um grande porte. Depende da água muito, por 2 motivos, né. Primeiro, para passar os nutrientes de célula a célula e segundo, por causa da fecundação. Os gametas, então tem briófita menino e briófita menina. Não é bem menino, menina, não nesse conceito, social, tá? É só para você pensar num conceito biológico. Então, tem plantas que vão produzir gametas masculinos, tem plantas que vão produzir gametas femininos, ok? E para o masculino, né, ir atrás do feminino, ele depende da água. Por quê? Porque ele é flagelado. Flagelado é igual o espermatozoide, né? Ele tem um rabinho ali, tudo para poder ir atrás do gameta. Você vê que a fêmea fica lá de boa, né? E ele que vai atrás dela. Aprendam, meninas. Hashtag fica a dica. Gametófito é dioico. Dioico, então vão ter gametófitos masculinos e gametófitos femininos, tá bom? Sexos separados. E é isso. Dúvidas aí nessa parte? Gostariam de perguntar alguma coisa? Aqui é uma estrutura do musgo. A planta, ela tem 2 gerações, ela tem alternância de gerações, tá, que são fases. Eh, o musgo, ele vai ter todas as plantas, tá, todas elas. A gente vai ter o gametófito
feminino, desculpa, a parte gametofídica e a parte esporofídica. No musgo, essa aqui é mais longa, essa fase é mais longa, é mais duradoura, e essa fase aqui de cima é mais passageira. Nos outros grupos é o contrário. Essa fase aqui é bem passageira e as outras longas, tá? Isso mostra inclusive quem que é o mais primitivo. Então, quanto mais longa é o esporofídico, mais evoluída, entre aspas, aí é a planta, tá? Essa planta aqui é muito primitiva. E aí ela tem essa parte todinha aqui é N, né, que ela tem o quê? O número de gametas, desculpa, de cromossomos, né, reduzidos, é N, e essa parte aqui de cima é 2 Ns. E essa parte aqui de cima ela é extremamente dependente da de baixo, tá? Mas essa parte reprodutiva a gente vai ver mais adiante, porque vai ter um capítulo também que vai falar só disso. E aqui a gente estava vendo então os musgos, né? A parte esporofítica e a parte gametofítica, tá? Aqui é o ciclo de vida deles. Essa parte aqui eu vou explicar melhor mais adiante, tá? Mas é só para você entender, ó. Tem um anterozoide, que é o gameta masculino, ele vai até a plantinha feminina, né? Que não é óvulo, tá? É oosfera. E aqui não é espermatozoide, é anterozoide. Então o anterozoide vai nadando e vai até a oosfera. Tem uma musiquinha também, eu vou passar para vocês, tá? E aí, quando ocorre essa fecundação, veja aqui em cima, ó, ele foi até a ela, né? Fecundou, gera um embrião. Desse embrião vai crescer aqui, ó, o esporófito, né? Aonde que o esporófito cresce? Já caiu perguntas assim, ó, cresce em cima da planta feminina, tá bom? E aí vai gerar um protalo. Esse protalo, ele vai se desenvolver, ó, vai gerar o esporo vai cair e vai gerar um protalo. Esse protalo vai desenvolver e vai originar plantas masculinas e femininas. Mas tem processos aqui que eu vou falar, meiose, quantos cromossomos, que isso aí costuma cair em provas, tá? Mas eu não vou falar agora não, porque eu tô seguindo o material que é da Positivo, tá bom? Aí, encerra esse aqui e a gente vai para as vasculares, que eu já disponibilizei lá no material, tá? Quem quiser baixar lá, só dá uma olhadinha, tá bom? Amores, aí a gente já entra para as vasculares. Quem são as vasculares? É o restante, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, as pteridófitas. Quem são elas? Ó, as samambaias, as avencas, samambaia-sul. Tá vendo? Qual casa... Gente, a avó adora esse negócio. Toda casa de avó tem uma samambaia na varanda. Fala aí se não tem. Ou aquela tia da tua mãe, as tias em geral adoram a varanda com samambaia. Quem tem em casa samambaia aí? Não, Breno? Ah, é só da sua família, não. Que é a minha. Inclusive, as tia adora tirar foto com planta, né? Já viram isso? A tia adora fazer um vídeo de felicidade, feliz aniversário, fulana, manda um abraço pra cicrana, né? Eu já virei tia já, porque eu adoro tirar umas fotos no meio de planta, não é? Ou então a mãe fala assim, vem cá, tira uma foto aqui perto da minha orquídea. Rafael tem isso também? Gosta de tirar foto perto de planta? Ou não? Ou você que tem a tia aí? Ah, na sua tem várias. Isso aí. Sua mãe troca as ideias com as plantas? Minha mãe trocava, era altos papos, tá? Eu tenho umas aqui na minha janela que eu aprendi a trocar umas ideias com ela. De vez em quando, primeiro eu vigio se não tem gente na janela, porque biólogo já tem cara de doido, né? E aí eu vou todo dia eu troco umas ideias com ela, falo aí, bom dia, tudo bem com vocês, né? Tem umas plantinhas bonitinhas na minha janela aqui, uns cactos aqui, tem uma UTI, onde tento resgatar aqui umas. Eu troco caro, ô Luiz. Eu troco ideia com as minhas plantinhas. Vou até mostrar para vocês, ó. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu abro aqui minha câmera. Mostro para vocês.
Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Olha aqui, essa aqui eu troco as energias com ela, que eu passo a mão nelas, assim, ó, elas me dão maior energia, assim, sabe. Não tá afetando a quarentena não tá afetando ninguém não, tá. Porque gostar de planta é legal, tá bom, ó. Essa aqui eu troco as ideias com ela também, ó, adoro ficar passando a mão, assim, nelas, ó. A gente tem até abacaxi aqui, ó, olha ali se não tem abacaxi na minha janela. Ah, que bonita. Essa eu não posso nem encostar a mão nela, porque ela é espeta, né. Aí tem essas aqui, ó, ai, mas que ela é bonita. Adoro ela aqui. Aí tem uma outra aqui, uma suculenta, aí tem minha ráfia que eu boto aqui pra tomar aqui, um solzinho, ó os cactos aqui, né, aí tem outros aqui, assim, no cantinho, ó, tem uns aqui, tá vendo? Ó, aquela ali desde que eu ganhei ela sempre floresce. Uns cactos aqui, aí a planta da felicidade, ela tá meio esculhambada minha felicidade, né, mas tá aqui, ó, sacou? Eu troco as ideias, depois que eu passei a trocar as ideias, ó, presta atenção que elas começaram a desenvolver, começaram a ficar melhor, tá bom? Então, suas plantinhas estão meio esculhambada, faz isso, troca ideia com elas, que fica legal. Fica de boas depois. Deixa eu ver o que que vocês escreveram, que eu não consegui ver direito não. Vocês estão rindo, né, gente, de eu mostrar minhas plantinhas. Pô, então, tem que fazer isso, trocar as ideias. Porra, elas não têm nome não, porque eu não sou muito criativa, mas eu tenho a lagartixa. A lagartixa tem nome. E a aranha também. Tem um opilião aqui, que é aquelas bem pequenininha. Se estiverem aqui perto eu filmo pra vocês verem. Agora não tá não, que de vez em quando eu tiro só as teias, né, eu não deixo matar não. Às vezes a faxineira vem aqui e eu falo assim: "Você não mata minhas aranhas, deixa elas", por quê? Gente, cheio de mosquito aqui, eu moro no primeiro andar, é mosquito com força, esse povo tudo deixa a água parada, vem dengue, eu não quero que ninguém me pique não, tá doido? Pô, Renan, tá me tirando, pô? Isso, a Tisha. Eu tenho a Tisha Júnior, que é a lagartixa filha da Tisha. Então, é aquelas aranhas de opilião, sabe, aquelas bem pequenininha, que é um pontinho com um monte de perna. Aquelas que dão na coisa de casa mesmo, que o pessoal passa a vassoura e mata, né, que eu não gosto que faz isso não. Afinal de contas, né. É isso, Ítalo, acabei de tirar ponto seu aqui, de falar que mata as aranhas, tá. Tá pensando o quê? Sinceramente, hein. O Marco também mandando, ó. Hum. Mas é só Samuel não. Mas é só Samuel que vai ficar reprovado não. Aí Samuel vem e fala: "Olha aqui". Nossa senhora. Ô Milena, não precisa ficar com medo não, elas são bobinhas. Nada, esses opinião são tudo bobo. De vez em quando eu tô passando um aspirador, aí vem uma cheia de perna, assim, andando. As papamoscas são fofas demais também, né, mas tem um tempo que não aparece aqui. Isso, dá pra botar elas no braço. Aí, Luiz tá comigo, tá vendo? Sabia que ter alguém que ia compartilhar as ideias comigo. Você tentou é típico, né, de botar os bichinhos pra brigar, né. É. Coito, não dá é mosquito da dengue, sei que não dá. Olha aqui, pra parar o papo aí de aranha que tá tendo muita ideia aí. O Luiz congelou uma formiga, Samuel. Hã. É porque ele é da ciência. Queimada. Gente, você tortura com bicho, pode parar, hein, quero saber disso não. Ai, ai, hein. Ó, mas aí voltando para as ideias aqui, ó, essa aqui, esse vasilhame aí chamado xaxim, ele é muito comum na nas varandas, né, antigamente era usado como vaso de planta, né. Na casa de vocês tem alguma dessa? Rafael, na sua casa tem? Eu vou falando aqui gente, deixa eu cair o cisco, depois eu processo eles. Tá me derrubando assim, né. Eu, hein. Ó, essa aqui
Na casa tem não, Rafa? É muito comum na casa das pessoas terem essa aqui. E esse tronco, esse vaso aqui, ele vem do tronco do samambaiaçu. E é uma planta que demora 15 anos para ficar desse tamanho. E ela entrou em extinção porque as pessoas iam lá e cortavam para fazer vaso. Ô Samuel, não me estressa não. Você já tá queimado comigo. É eu, hein. Aí, olha essa aqui, na sua casa tem essa, Rafa? A venca. A venca também é uma pteridófita. Tá vendo nas bordas dela? São um conjunto de esporos, cada conjuntinho desse é chamado de soros, é a parte reprodutiva dela, tá. Isso, as avencas, né, Rafa, tem um monte. Casa de mãe, de tia, adoram avenca. Ah, elas são lindas, né, as formigas bordadeiras, elas são muito bacanas. Ah, eu gosto muito, eu sou, né, suspeita pra falar, eu gosto de todos esses bichos aí. Você acredita? Então, você acredita nas mensagens? Ai, gente, eu tô até na crise aqui. Oh, meu Deus, deixa eu concentrar. Olha aqui. Aí, Heitor, você é uma viagem. Vou mandar umas formigas mandar as mensagens para você, tá, Heitor? Gente, só Heitor mesmo. Essas pteridófitas, elas surgiram no período devoniano, entende-se até que foram as primeiras florestas que existiram, foram das pteridófitas, né. Elas que inclusive originaram, a composição, ajudaram a compor o petróleo, tá bom? Que o petróleo também não é de uma coisa só, é um conjunto, né. Na escala evolutiva, então, elas são as segundas, né, elas possuem raiz, aí sim, raiz, caule, folhas, né. Ó, não possui frutos e nem sementes, tá. E elas são vasculares, beleza? Então o único grupo aí que não é vascular são as briófitas. Então vão possuir xilema e floema, né, e também vão o viver em ambientes úmidos, né, iguais às briófitas, né, precisando de água. Também por quê? Porque os gametas delas masculinos são o quê? Flagelados, eles são dependentes da água para sua locomoção, beleza? Aqui está mostrando o ciclo reprodutivo, mas mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais dele, né. Então aqui está a plantinha adulta, né, com os soros cheios de esporos, esses esporos, eh, caem, né, germinam, fazem o protalo, esse protalo ele origina a planta, hermafrodita, no caso ela vai ter gameta masculino e gameta feminino, que, vão ser liberados, vão se encontrar, fecundar e produzir uma planta jovem, tá. Essa planta jovem ela vai crescer e vai virar uma planta adulta, beleza? É só para comparar aqui